Agora, a gente vai voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Os ministros estão retornando agora para a segunda parte da sessão que acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Se mandar reservado, Podemos sentar? Ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa tarde a todos. Todos já haviam sentado. Nós vamos chamar para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 20, de modo que os advogados que estejam aqui por casos diferentes desse, não é realista que nós consigamos julgar. Portanto, sintam-se liberados. Chamo para julgamento, então, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 20, procedente do Distrito Federal, da relatoria original do ministro Marco Aurélio, sendo requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, CNTS, e interessados o Presidente da República, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Leio aqui o que consta da papeleta. Após a leitura do relatório feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso, e aí temos as partes que falaram pelo requerente, pelos diferentes, amite curia. Eu fiz, prezados colegas, uma ementa analítica que passo a ler, apenas relembrando que da discussão inicial que foi travada nesse caso, formaram-se basicamente três correntes. A primeira corrente era no sentido da existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença paternidade. A discussão aqui gravita em torno do artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal, Luiz Roberto Barroso pega que prevê exemplar da Constituição como direito dos trabalhadores 19 a licença paternidade nos termos da lei. Como nós sabemos, existe a licença maternidade, que na verdade a Constituição chama de licença gestante, que está no inciso anterior, que diz o seguinte: assegurado aos trabalhadores licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Portanto, a licença maternidade, pela textualidade da Constituição, tem 120 dias. O inciso seguinte fala da licença paternidade sem fixar prazo e refere-se apenas a nos termos da lei. Enquanto não sobrevier a lei, prevê o ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 10, o ministro Luiz parágrafo Roberto 1º. Barroso continua a folhear a Constituição. Até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Portanto, o regime jurídico vigente atual é 120 dias de salário de licença maternidade e 5 dias de licença paternidade. E nesta ação se discute o fato de não ter sido promulgada a lei prevista no artigo 7º, inciso 19, que diz, como eu falei, licença paternidade nos termos fixados em lei. Então, digo eu, na ementa do meu voto que sintetiza a minha compreensão nessa matéria. O ministro procura arquivo no laptop acima da bancada e também em folhas soltas. A tecnologia é uma coisa extraordinária. Quando funciona, é melhor, né? Digo eu, portanto, no meu voto, na ementa do meu voto. A questão constitucional.
ação direta em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença paternidade, direito fundamental dos trabalhadores previsto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se há ou não lacuna normativa ilegítima, diante da previsão do artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, que garante o prazo de 5 dias de licença paternidade, aspas, até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, fecho aspas. E a segunda questão em discussão é, caso declarada a mora legislativa, questiona-se o modo pelo qual deve ser sanada a omissão. Item 2 da minha decisão é o reconhecimento da existência de omissão inconstitucional. Digo eu, portanto, o artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, constitui regra transitória, prevista há mais de 3 décadas, que se revela manifestamente insuficiente para suprir a omissão na regulamentação do direito constitucional à licença paternidade. O prazo de 5 dias previsto do ADCT não reflete a evolução dos papéis desempenhados por homens e mulheres na família e na sociedade, nem a compreensão atual sobre o conteúdo e a extensão do direito à igualdade, em especial à igualdade de gênero, e dos deveres constitucionais de proteção familiar e à infância, em atenção aos princípios do melhor interesse da criança e da paternidade responsável. A radical diferença entre os prazos atuais das licenças maternidade e paternidade produz impactos negativos e desproporcionais sobre a igualdade de gênero e sobre os direitos das crianças. E aí passo ao tópico seguinte, proteção insuficiente da igualdade de gênero. Sob um primeiro ponto de vista, a ausência de uma licença paternidade efetiva produz um impacto desproporcional sobre o direito das mulheres. Primeiro, essa inércia ilegítima consolida a percepção discriminatória e estereotipada de que o cuidado com os filhos é um dever da mulher e não uma responsabilidade igualmente compartilhada, de modo a violar também o direito à igualdade como reconhecimento. Segundo, ela institucionaliza um óbice à inserção e manutenção das mulheres no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens, em direção oposta ao artigo 7º, inciso 20, que impõe ao Estado a proteção do trabalho da mulher. E terceiro, essa desequiparação contribui para a sobrecarga que é imposta às mulheres que assumem tarefas familiares e domésticas para além do trabalho remunerado, submetendo-as a duplas ou triplas jornadas em prejuízo também à sua saúde física e mental. Portanto, eu estou assentando que me parece que esta desequiparação entre a licença paternidade e a licença maternidade, na verdade, reforça uma divisão social do trabalho que é especialmente penosa e que gera maior ônus para as mulheres. Julgamento sobre suposta omissão do Congresso Nacional na regulamentação da licença paternidade. E os exime dos deveres Quem da vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Que decorre de sua igual dignidade, experimentar integralmente a convivência familiar, em especial nos primeiros momentos de vida comum com seus filhos. Se à época da Assembleia Nacional Constituinte buscou-se justificar a licença paternidade diante de situações em que a mulher se encontrava impossibilitada de cuidar do bebê recém-nascido por motivo de saúde ou óbito, hoje se entende que ele é corresponsável pela criação de seus filhos. Ou seja, também os homens possuem o dever de cuidar, equivalente ao da mãe. A licença paternidade, tal como transitoriamente regulada, aprisiona os homens ao papel de meros coadjuvantes nos cuidados iniciais com os filhos, com prejuízos inegáveis para a realização de sua personalidade e o exercício da paternidade responsável. O item seguinte, proteção insuficiente aos direitos das crianças. A omissão da licença paternidade também traz prejuízos aos direitos das crianças. A presença da figura paterna na primeira infância contribui
para o melhor desenvolvimento da criança, não apenas pelo fortalecimento do vínculo afetivo e de cuidado entre ambos, mas também, conforme demonstram diversos estudos, por sua capacidade de melhorar as capacidades cognitivas e a saúde da criança. Isso sem contar nos benefícios a longo prazo de se permitir a criação infantil em um ambiente familiar com papéis de gênero mais equilibrados. Próximo item, reconhecimento da existência de omissão inconstitucional e do consequente dever de legislar a respeito da licença paternidade. Já estou no terço final da minha apresentação. A jurisprudência do Supremo em mandado de injunção e em ação direta de inconstitucionalidade por omissão evoluiu no sentido de permitir à Corte não apenas o reconhecimento da mora inconstitucional, mas também a fixação de prazo razoável ao legislador e a definição de regramento provisório. E cito os precedentes. Em pauta, julgamento sobre suposta omissão do Congresso Nacional na regulamentação da licença paternidade. Portanto, eu estou aqui fixando Luiz o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional legisle sobre a matéria. Em relação à definição de regramento provisório, entendo que é o caso de adotar a seguinte solução. Caso permaneça a mora após o prazo de 18 meses concedidos, aí então sejam equiparados os prazos das licenças maternidade e paternidade até a edição da norma. É que, por um lado, em prestígio à solução temporária adotada pelo legislador constituinte, não é prudente estabelecer, antes do fim do prazo assinalado, o regramento provisório a ser aplicado. Por outro lado, dado o elevado valor dos princípios violados nesse caso e a gravidade do impacto da inércia legislativa na vida das famílias, é insuficiente a mera declaração de existência da omissão, com a constituição do Poder Legislativo Federal em mora para saná-la. E, por fim, deve-se reconhecer que a margem de discricionariedade do legislador ordinário na regulamentação da licença paternidade deve ser pautada pelas diretrizes constitucionais, em especial a necessidade de que o prazo estabelecido seja efetivo para realizar a igualdade de gênero. Caso o legislador produza regra compatível com essas balizas, deve ser adotada a postura de maior deferência à opção legislativa. E, portanto, eu estou aqui julgando procedente o pedido para o fim de reconhecer a existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença paternidade prevista no artigo 7º, inciso 19, com a fixação do prazo de 18 meses para o Congresso Nacional legislar a respeito da matéria, findo o qual, caso persista a omissão, o direito à licença paternidade deve ser equiparado no que couber à licença maternidade. Já vou ler a minha proposta de tese. Portanto, a ideia central aqui, prezados colegas, tentando, na medida do possível, conciliar diferentes visões que foram colhidas, é reconhecer a omissão inconstitucional, que eu acho que é um consenso entre todos os que já haviam se manifestado em plenário. Em segundo lugar, fixar um prazo de 18 meses, que também acho que é uma posição que foi dominante na votação em plenário virtual, salvo o voto do eminente relator, ministro Marco Aurélio, que julgava improcedente, e a tese que talvez concilie as posições que já foram manifestadas é fixar o prazo de 18 meses, sem solução transitória, mas ao final do prazo de 18 meses, em não vindo a legislação do Congresso, aí sim se faria a equiparação. Por evidente e desejavelmente, e essa é a vontade e o estímulo que esse plenário pretenderia dar, o ideal é que o Congresso legisle, inclusive, eventualmente, fazendo uma repartição desse período entre pai e mãe, mas aí é uma deliberação de natureza legislativa do Congresso. De modo que a tese que eu estou propondo, prezados colegas, é a seguinte: existe omissão inconstitucional relativamente à edição da lei regulamentadora da licença paternidade
prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição. 2. Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada. E 3. Não sobrevindo a lei regulamentadora, estende-se à licença paternidade o mesmo prazo previsto para a licença maternidade, que está no artigo 7º, inciso 18 da Constituição. Essa é o meu voto, vista eu ouço o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, sobre esse encaminhamento. Pois não, senhor presidente. O ministro Edson Fachin senta-se à esquerda na bancada. Matéria, creio que ela já, de algum modo, sofreu um amadurecimento, debate, troca de ideias dentro do tribunal, bem como com o próprio Congresso Nacional e representantes que estiveram dialogando com Vossa Excelência. Exatamente, ministro Fachin, eu deveria ter feito esse registro, muito importante Vossa Excelência lembrar. O ministro Fachin e eu recebemos uma delegação de deputadas, acho que todas elas da bancada feminina, aqui estiveram, perdoa a interrupção, mas só para fazer o registro, a deputada Tabata Amaral, que é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Licença Paternidade na Câmara, a deputada Amanda Gentil, também relatora desse mesmo grupo, a deputada Benedita da Silva, a deputada Isa Arruda, o deputado Pedro Campos, a deputada Reginete Bispo e a deputada Talíria Petroni. E este encaminhamento que eu estou propondo corresponde, na verdade, à postulação dessas parlamentares e desse parlamentar, deputado Pedro Campos, que se reuniram comigo e com o ministro Luiz Edson Fachin. Perdoe a interrupção, mas era só para dar o crédito de quem esteve tratando desse assunto conosco. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, ministro Fachin. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, que isto materializa o que eu estava a dizer desse diálogo institucional entre o Judiciário e o Legislativo numa matéria que tem faixas de competências distintas, mas tem uma zona de interseção entre os poderes. Como Vossa Excelência também já anunciou, eu já, no voto que eu houvera proferido, divergindo de Sua Excelência, o relator originário, o ministro Marco Aurélio, suscitei a tese que guardava uma distinção em relação à posição que Vossa Excelência está apresentando hoje, que traduz esse diálogo fruto de uma compreensão que nós temos procurado levar a efeito de construir soluções mediante uma interpretação racional e sistemática da Constituição que seja fruto de uma construção colegiada e não apenas de votos tomados isoladamente. Portanto, comungamos e quero que todos os votos vão nessa direção de chancelar a procedência da ação, exceto de Sua Excelência o relator originário, ou seja, há um reconhecimento da omissão, portanto, da mora. Passadas mais de 3 décadas, a regulamentação desse direito fundamental à licença paternidade não se deu. Regulamentação essa e direito esse que ressoou muito bem explicitado aqui na tribuna. Ação direta de constitucionalidade por omissão, tudo número aquilo 20, que a advocacia sensível e lúcida trouxe à colação, bem como na memória que todos nós aqui também recordamos, desde a participação histórica e comovida do então deputado Alcemir Guerra durante a Assembleia Nacional Constituinte, defendendo a licença paternidade, dando inclusive um depoimento pessoal e evidenciando que a verdadeira dimensão da licença paternidade é de representar um cuidado compartilhado entre mãe e pai, entre os pais e os filhos. Esse cuidado compartilhado é que estabelece uma formação de uma psique sadia, uma formação de um adulto que vai ser presente e contributivo com a sociedade,
na medida em que o processo de educação evidencia que os pais, quando verdadeiramente educam, se reeducam. E nesta dimensão, a licença paternidade compreende, portanto, desde a tenra idade, desde o primeiro momento, um vir ao mundo mediante um cuidado compartilhado. Portanto, esta omissão parece-me presente. Também parece-me presente a questão que diz respeito à fixação de um lapso temporal para que o Poder Legislativo, e aqui, portanto, a franja específica dessa competência legislativa, o Judiciário reconhece a omissão e manifesta a omissão ao Poder Legislativo. A questão está em saber se o que fazer, qual é o espaço normativamente definido para esse lapso temporal. Ou seja, de agora até a legislação, ou eventualmente após o decurso do prazo, uma consequência da não edição de norma regulamentar ou regulamentadora. O voto que tinha proferido fixava desde logo o acolhimento dos pedidos constantes na inicial, equiparando o direito à licença paternidade à licença maternidade. Portanto, ia nessa direção e, como disse, eu levava em conta a questão central das garantias institucionais da família e também o direito fundamental à igualdade entre homens e mulheres. Citei a doutrina do professor Carlos Eduardo Pianovski-Ruzic nesta dimensão, relembrei no voto os debates constituintes, especialmente o papel, como já mencionei, do deputado constituinte Alcine Guerra, e creio que todos esses temas e esses debates evidenciam que na distribuição do trabalho na sociedade há muito por avançar, há um evidente tratamento desigual entre homens e mulheres no mercado de trabalho, e é por isso que a veiculação normativa no plano do direito dessas políticas públicas buscam, na verdade, traduzir um impacto para a redução dessa desigualdade, ou seja, para um conjunto de fenômenos que merecem enfrentamento e, obviamente, superação. Aqui faz-se presente de forma evidente o efeito dirigente dos direitos fundamentais e da dimensão normativa dessas políticas públicas que, ao serem materializadas, veiculam esforços dos agentes públicos nesta direção. É um exemplo nítido em que o Poder Judiciário encontra um equilíbrio, deixando de ser omisso ao reconhecer a mora, porque foi provocado a examinar, e, ao mesmo tempo, não avançando num ativismo irresponsável, no sentido de se adiantar ao legislador, fixando critérios que, aliás, foram objeto de um judicioso parecer da Procuradoria da República que foi juntado a esses autos. Por isso, senhor presidente, evoluindo da posição inicial que houvera manifestado, eu estou, diante das interlocuções havidas, das ponderações, acompanhando e acolhendo e incorporando a proposição de Vossa Excelência no sentido de chancelar a omissão legislativa, prever este prazo de 18 meses, que é um prazo que poderia, do ponto de vista de uma mora de mais de 30 anos, quiçá ser até excessivo. Nada obstante, aqui há impactos orçamentários que merecerão necessariamente um debate e um lapso temporal prospectivo, especialmente no que diz respeito à Previdência Social. Portanto, parece-me um lapso relevante e, nada obstante, eu tenha defendido, como me parece justo e equidoso, a equiparação desde logo na construção desse consenso e nesse diálogo com parlamentares,
migro no sentido de compreender que esta consequência pode ser fixada ao término desse lapso temporal, caso o que já é mora se torne mora contumaz. Mas não julgamento sobre suposta omissão do Congresso Nacional na regulamentação da licença paternidade. Para que os projetos, já alguns, pelo que se noticiam, em estado avançado no Congresso Nacional, se convertam em norma e estabeleçam parâmetros também justos e equidosos para dar esta resposta. Essa é uma demanda que julgo extremamente importante para a vida contemporânea no Brasil, e nomeadamente para as famílias, para as mulheres, para os homens, para os pais, enfim, para todos aqueles que se preocupam com o presente e com o futuro do país. Creio que o Judiciário hoje pode aqui fazer a sua parte e, obviamente, com uma deferência respeitosa ao legislador, voltar-se para esse lapso temporal, fim do qual, caso eventualmente não ocorra a fixação desses parâmetros, desses critérios, portanto, incidiria a paridade tal como sustentado. Portanto, senhor presidente, estou reajustando o meu voto para acompanhar Vossa Excelência em homenagem a esse esforço percúreo que esse tribunal tem feito em inúmeras matérias para construirmos soluções conjuntas, e é nessa linha que também estou me postando. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Portanto, aqui se estabelece um diálogo institucional com o Congresso, reconhecendo a omissão legislativa, mas devolvendo a matéria para a deliberação do Congresso no prazo de 1 ano e meio, portanto, ainda dentro dessa legislatura. Eu consulto o ministro Cristiano Zanin sobre se tem divergência e o seu voto. Eu queria... Pois não, ministro. Só fazer alguma consideração. Ministro Gilmar Mendes. Ouvimos Vossa Excelência sempre com muito prazer, mas a questão que me parece delicada, dentro das alternativas que se desenharam, que eram 3 correntes e agora 2 diante da adesão feita pelo ministro Edson Fachin, é a respeito exatamente do impacto que esta questão pode ter sobre as finanças públicas, especialmente a previdência social, que é o problema que nós enfrentamos, e agora foi bem colocado mais uma vez pelo ministro Fachin, da omissão inconstitucional. Aqui talvez haja até um problema de algum déficit cultural. Ninguém, em sã consciência, no Executivo, no Legislativo ou mesmo no Judiciário, imagina descumprir uma ordem, ministro Fux, de mandado de segurança. Não obstante, aí tem toda a problemática da omissão inconstitucional, que é um construto relativamente recente, não é, dos direitos positivos. Se a gente for olhar, isto, na verdade, vem dos anos 50, em termos mais precisos, enquanto as ordens judiciais, as injunctions, são muito mais do que centenárias. Mas, de fato, e essa é um pouco a experiência que nós temos vivido. Se nós lembrarmos, por exemplo, do mandado de injunção 107 da relatoria do ministro Moreira Alves, em que ele fez a equiparação entre a ação direta por omissão e o mandado de injunção para dar uma ordem uma recomendação, uma determinação ao legislativo. Entendeu que essa era a fórmula mais adequada. Depois, o tempo foi passando e nós vimos que isto não era efetivo, não é? Até porque não conseguimos articular um diálogo institucional, uma procedimentalização. E aprendemos que isso era muito difícil, até que fizemos aquela viragem jurisprudencial no caso do mandado de injunção sobre o direito de greve dos servidores públicos, em que nós fizemos toda uma regulação, alegando e fundamentando-se no fato de que já havia decisões tomadas há mais de 20 anos sem que
houvesse uma adequada solução. Ali se tratava de uma regulação, vamos chamar assim, de caráter procedural, não tinha grandes consequências em termos financeiros. Até pelo contrário, ao regular o direito de greve, evitavam-se prejuízos, né, porque se delimitava o direito de greve. Mas depois tivemos até um caso singular, eu estou lembrando sem muita ordem, que foi aquele caso do aviso prévio proporcional, em que discutimos também a questão, e ali havia alternativas no direito comparado muito variadas, não é? E a ponderação era de que não se podia fazer uma simples regra de 3, né? Se para um ano trabalhado recebe-se um aviso prévio de 1 mês, tendo trabalhado 40 anos, não tem que receber 40 vezes ou mais. Né? Era uma questão que dependia de uma calibragem do ponto de vista mesmo até de cultura laboral. E se ponderou julgamento sobre que isso era uma suposta omissão do Congresso Nacional na regulamentação da licença talvez paternidade. O próprio debate como uma advertência, e o Congresso deliberou rapidamente sobre aquela temática, que era muito delicada, não do ponto de vista também de finanças públicas, mas do mercado laboral, porque poderia repercutir sobre a vida do trabalhador, com essas programações que hoje se fazem, dessas modelagens institucionais. O trabalhador já adquiriu determinados direitos ou vai adquirir determinados direitos, ele vai ser eliminado, portanto não seria uma pauta adequada. Já tem 10 anos, como aconteceu no passado com a estabilidade de 10 anos, né, em que chegava a 9 anos e pouco e era eliminado do... Então, o tribunal levou em conta e o Congresso encontrou uma deliberação sobre isso. Aqui, há uma delicadeza adicional, porque no modelo que nós temos hoje, o salário maternidade, também o salário paternidade, será custeado pela Previdência Social. A matéria está hoje regulada no artigo 72 da Lei 8.213. Portanto, a solução normativa que se venha adotar implicará significativo e inequívoco impacto fiscal. Essa é uma questão que eu queria colocar para fins de reflexão, tensionando ainda mais um sistema previdenciário que já se encontra sempre, né, em função das mudanças que vêm ocorrendo, em situação de déficit. Então, por isso que, inclusive, quando da votação, eu tinha me perfilhado junto com a posição defendida pelo ministro Dias Toffoli. E acho bem razoável essa posição, embora reconheça que, ao fim e ao cabo, se esse diálogo institucional não se procedimentaliza, nós produzimos um vazio. Então, essa é a delicadeza. Até espero que, em outro momento, no diálogo que a gente tem que cultivar com o Congresso Nacional, presidente Barroso, que nós consigamos, talvez, pensar fórmulas de encaminhamento dessa questão, que é muito delicada, porque há uma leitura por parte do Congresso Nacional de que, a despeito da nossa decisão, de parte do Congresso Nacional, que nós estamos diante de uma political question apenas, de que o Congresso delibera se pode ou não legislar, quando nós sabemos que a concepção da Constituição de 88 é outra, no sentido de que há um dever constitucional de legislar. Não é? Agora, evidente que há dificuldades, inclusive de ordem orçamentária e financeira. Então, eu só queria fazer um pouco essas ponderações para que reflitamos, uma vez que, mesmo dado o prazo de 18 meses, e impondo o modelo da licença, agora paternidade, de 120 dias, nós estaremos mais ou menos replicando os custos do modelo hoje existente para a licença maternidade, o que obviamente suscita uma série de indagações. Aí um outro ponto que foi objeto até dos debates que tivemos, dos memoriais, das sustentações. Os países regulam isso também de maneira
diferente, a licença maternidade e a licença paternidade, o que é típico do trabalho do legislador, né, de fazer a devida conformação. De modo que eu queria colocar um pouco essas reflexões à guisa de uma pensata também, considerando a delicadeza do tema e a repercussão que isso tem no cenário financeiro, e que já foi objeto da preocupação do ministro Toffoli quando inaugurou essa corrente. Muito obrigado, ministro Gilmar. O ministro Gilmar suscita um ponto muito importante e das circunstâncias brasileiras. Ministro no Luiz modelo Roberto Barroso. alemão, digamos assim, de onde nos inspiramos no tratamento da omissão inconstitucional, uma decisão da Corte Constitucional dizendo que há uma omissão tem um caráter, inclusive, cogente, moralmente cogente. Mandamental. E, portanto, resulta numa legislação em tempo hábil. A experiência brasileira, no entanto, demonstrou que a não fixação de uma consequência, no caso da persistência da omissão, fazia com que o vazio normativo permanecesse. Daí a opção que fizemos o ministro Fachin e eu, e aliás a maioria, de fixarmos 18 meses com uma consequência, inclusive para que haja um incentivo à atuação do Congresso Nacional. 18 meses é um prazo razoável e, segundo nos informou a deputada Tabata Amaral, que é a presidente ou coordenadora do grupo de trabalho sobre licença paternidade, já existe um projeto em estágio avançado na Câmara dos Deputados que pode, com alguma celeridade, ser convertido em lei. Portanto, eu acho que o assunto está bem encaminhado no Congresso, mas acho que o incentivo, diante do fato de que as ordens sem consequência funcionaram um pouco, para lembrar meu querido e saudoso mestre Zé Carlos Barbosa Moreira, um sino sem badalo, para evitar que aconteça dessa forma, é que nós estamos fixando uma consequência, mas só depois de 18 meses. E aí o Congresso, como observou o ministro Gilmar, vai considerar as questões orçamentárias e fixar os prazos possíveis, ou até mesmo, uma ideia que cogitamos no debate interno, fazer alguma repartição de tempo entre pai e mãe nesse período. Ou se o eminente ministro preferem que nós, são 18h20, que nós retomemos isso ao início da sessão amanhã? Melhor. Está bem para todos? Melhor. Está bem? Então, retomamos essa votação ao início da sessão amanhã. Já fica estabelecido os advogados devidamente intimados da sequência do julgamento no início da sessão amanhã. Apenas lembrando, colegas, amanhã a partir de 17 horas, aqui já no Salão Branco e na área externa, a festa de Natal dos servidores. De modo que nós iremos na sessão até 17 horas e aí vamos encerrá-la para podermos permitir a festa e, se possível, seria muito gentil e ficariam felizes se todos pudéssemos pelo menos dar uma passada amanhã na festa. Tá bem? Então, declaro encerrada a sessão.